Aqui é Felipe Lins, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Pessoal, é o seguinte, olha só essa notícia que está aí na sua tela. O Partido Rede e Sustentabilidade acaba de anunciar apoio incondicional a Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, é este mesmo partido que, conforme você vê também, essa série de notícias na sua tela, tem entrado quase que diariamente no Supremo Tribunal Federal contra o presidente Jair Bolsonaro e seu governo, com ações, questionando o indulto concedido pelo presidente da República, o Daniel Silveira, questionando redução dos impostos sobre os combustíveis, enfim. Basicamente, um partido nanico que tenta comandar o Brasil através de ações judiciais acaba de anunciar apoio a um bandido, a um criminoso condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E detalhe, em primeira, segunda e terceira instância. E claro que durante este anúncio, uma das principais falas foi do senador Randolfo Rodrigues, o mais conhecido como senador DPVAT, que de maneira emocionada, dando chilique, dando piti, todo revoltado com Bolsonaro e seus apoiadores, todo revoltado com o derretimento de Lula nas pesquisas e crescimento do Bolsonaro, resolveu, vejam só, dar a entender que o povo brasileiro vai defender o bandido nas ruas, que o povo brasileiro, inclusive, vai fazer a revanche contra a Operação Lava Jato, que condenou este criminoso. Randolfo Rodrigues também afirmou que a crise econômica que o Brasil vivencia, que a inflação, que o preço dos combustíveis e dos alimentos é culpa de Bolsonaro e que Lula está pronto para resgatar a dignidade, a alegria do povo brasileiro. Não está acreditando? Quer entender melhor? Quer ver este sujeito desmascarado? Então vem comigo nos trechos a seguir que eu separei com todo carinho para vocês. Olha só. A primeira fala de Randolfo que eu quero mostrar aqui é quando ele afirma que o povo brasileiro estaria com saudades da época em que o PT governava esta nação. Olha só. Lula, companheiro presidente, a vossa candidatura não é a candidatura de uma eleição. Em outubro não está em jogo a eleição, está em jogo o destino de uma geração. Nós estamos diante de uma encruzilhada histórica, em que se encontram dois países, dois Brasis. Este Brasil da espoliação sobre o povo preto, da espoliação sobre os povos indígenas, daqueles que compreendem que tem que existir alguns pobres e miseráveis, enquanto os outros acumulam milhões de riqueza, de um país, de um lado, que tem como o principal canteiro de obras da destruição o que nós temos assistido, meu querido Lucas Abraão, na nossa Amazônia. Tem esse país que quer continuar e tem um outro país que mostrou que pode dar certo. Um país que Lula governou e que nós, Edmilson, governamos juntos. Um país que fez um programa chamado PPCDAN, conduzido por Lula e por Marina Silva, e mostrando que quando o país crescia a quase 5% da sua economia e era modelo pelo mundo, poderia conservar a sua Amazônia, poderia conservar os seus ecossistemas e poderia também se qualificar como uma potência ambiental. Tem um outro país que deu certo. Tem um outro país que tirou os mais pobres da pobreza. Tem um outro país que deu dignidade, que criou o ProUni, que deu oportunidade, que estabeleceu as políticas de cotas, que valorizou os povos indígenas. Tem um outro país, os institutos federais de educação, de uma juventude que teve acesso à educação que nunca teve na sua história. Tem esse país, e é esse país, e é esse Brasil, porque como dizia Cartola e como dizia Vinícius, o nosso país tem um pouco de batuque no seu coração, na vida e na coragem do povo brasileiro. Chegou o momento de reencontrar este Brasil, que está perdido, que este Brasil que foi esquecido nesses anos. Randolfo Rodrigues, o único país que foi esquecido, abandonado, o Brasil destruído, não é o de Bolsonaro, é o de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, a época que o PT roubou a nossa nação. Eu posso provar através dessas notícias. Palocci é condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Um dos principais nomes, ex-ministro de Lula, condenado a 12 anos de cadeia, pelos mesmos crimes de Lula, por corrupção e por ter lavado dinheiro público. Olha só esta outra manchete. Delúbio Soares é condenado a 5 anos de prisão na Lava Jato. Outra notícia, que Randolfo Rodrigues quer fazer que o povo esqueça. Delação de Antônio Palocci aponta a organização criminosa do PT e propinas no valor de mais de 300 milhões de reais. Em delação, ex-marqueteiro do PT, João Santana, diz que pagamentos ilegais dependiam da palavra final do chefe, no caso,
de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá aqui, ó. João Santana se referia a Lula. Colaboração dele de Mônica Moura, perderam sigilo e corrupção veio à tona. É este o Brasil que você que tá me assistindo aqui quer de volta? Eu tenho certeza absoluta que não. Mas é este o Brasil que, na real, Lula, Dilma, PT, PSOL, PCdoB, a Globo, que Randolfo e Rodrigues querem de volta. Um Brasil manchado, um Brasil perdido. Um Brasil da pátria educadora tendo como patrono Paulo Freire, levando o Brasil ao último lugar do ranking PISA, um ranking mundial que mede a qualidade educacional das nossas crianças, dos nossos jovens. Um Brasil perdido em corrupção foi aquele deixado por Lula, por Dilma e seus aliados. As notícias que estão aqui na sua tela provam isso. Mas saiba que não parou por aí. O vexame de Randolfo Rodrigues, com esse chilique todo, foi muito mais longe. Ele afirmou que o povo brasileiro está pronto para fazer a justiça a Lula, elegendo ele presidente da República nessas eleições de outubro. Não está acreditando? Olha aí. Quis a história, quis o destino, lhe colocar junto conosco, nesse momento, como já disse, de encruzilhada para o futuro da nossa nação. Receba aqui o apoio incondicional, eu reitero, incondicional. Antes, tem nossas contribuições aqui ao programa de governo, que Mercadante irá inaugurar um debate conosco. Enfim, tem muitas coisas que poderíamos debater programaticamente, mas em tempos, como dizia a poesia de Brecht, em tempos de desordem sangrenta, em tempos de arbitrariedades conscientes, de humanidade desumanizada, de confusão organizada, nada deve parecer impossível de mudar. Como diz a história nos ensina isso. Em tempos de fascismo, e aliás, nós não escolhemos os tempos em que vivemos, mas nós temos o direito de escolher o que fazer para mudar os tempos em que vivemos. Em tempos de fascismos, em tempos de arbitrariedade, em tempos de destruição do que existe de humanidade em nosso país, ser omisso, não ter posição, se equivale estar ao lado do nazismo, estar ao lado dos opressores, estar ao lado do fascismo. A rede anuncia aqui o apoio à vossa candidatura, presidente Lula, incondicionalmente, porque a rede não é partido de ficar em cima do muro ou de estar no muro. Nós passamos esses 4 anos enfrentando, seja nas ruas, seja no parlamento, através de Túlio, de Joênia, da nossa atuação na CPI da Covid e tantos momentos, os piores momentos da história nacional. Não poderia ser diferente, a não ser o que estamos fazendo no dia de hoje. Ser o primeiro partido político fora da federação que integra o Partido dos Trabalhadores, a anunciar publicamente que caminharemos incondicionalmente com a candidatura do presidente Lula. Aqueles que apregou o golpe, aqueles que apregou a ruptura da democracia, estejam certos, terão os combatentes da rede de sustentabilidade na linha de frente da defesa da democracia. Presidente, estaremos contigo para caminhar nas ruas, nas praças, para combater em todos os cantos, para vencer o fascismo, para mudar o Brasil. Lula, presidente! A escória da política brasileira unida aqui. Deixa eu falar uma coisa, Randolfo e Rodrigues. Deixa eu colocar aqui para mim. O senhor se diz tão defensor da democracia, mas está ao lado, erguendo os braços de um cara que financiou ditaduras ao redor do mundo. Um cara que financiou ditaduras que estão colocando até hoje a população de seus respectivos países subjugadas à miséria. Pessoas que estão sendo perseguidas por simplesmente governarem, questionar os governos, como é a perseguição a jornalistas, a população civil em Cuba. Pessoas desaparecidas, que até hoje não se sabe o verdadeiro paradeiro de pessoas que foram às ruas se manifestar contra o governo ditatorial da família Castro. Opositores que são presos, detidos para o resto da vida e perdem seus direitos políticos na Venezuela por questionarem Nicolás Maduro. O mesmo acontece na Coreia do Norte, onde vocês já solidarizaram apoio. O mesmo acontece em países do continente africano que também subjugam a população, a sua própria população, seu próprio povo a regimes ditatoriais. Randolfo Rodrigues, Lula, vocês são uma farsa. O PT é uma farsa na defesa da democracia.
Outra coisa, vocês perceberam que Randolph Rodrigues afirma que o povo brasileiro vai às urnas defender Lula? Olha, Randolph, eu acho que tá precisando combinar o teu discurso com a realidade. Porque eu quero mostrar aqui para vocês que recentemente no Nordeste, mais especificamente no estado do Rio Grande do Norte, que é governado pelo PT, no mesmo estado, ainda dominado em grande parte pelo PT, o povo brasileiro já acordou. Não à toa, o vídeo que nós veremos a seguir mostra uma recepção fracassada a Lula. Neste momento, 14 horas e 40 minutos, uma grande multidão se aglomera em frente ao hotel Holiday Inn, aguardando a chegada do ex-presidente Lula, que vai se reunir com lideranças políticas. Multidão entusiasmada, muitas pessoas se comprimindo, se espremendo umas com as outras. É grande a euforia, a motivação, o entusiasmo das pessoas, aguardando a chegada do ex-presidiário Lula, o 9 dedos, que vai chegar daqui a alguns minutos. A multidão aqui, podemos ver, tem um boneco aqui representando, com a camisa vermelha, vermelha do comunismo, do esquerdismo, do socialismo. Não vejo ninguém com roupa verde e amarela. Multidão, a multidão. Uma multidão que por si só já demonstra o prestígio, a popularidade do Lula, do ex-presidente Lula, que vai estar sendo aguardado dentro de alguns minutos. Não parou por aí, Randolph Rodrigues também precisa combinar com a população, viu? Olha isso. Vai trabalhar! Tá vendo só? Randolph Rodrigues, a situação não tá nada boa pra vocês. Agora eu entendi por que você quase pulou do palco, né? Ficou todo vermelho de raiva, se perdeu nas falas, gaguejou, ficou saltitando por aí, porque você sabe que a realidade é essa, ruas vazias, vocês não têm o apoio do povo brasileiro. E olha, Randolph Rodrigues continuou, agora culpabilizando, vejam só, Bolsonaro pelo preço dos combustíveis. A velha narrativa de sempre. Nós vamos na eleição debater o preço, a caristia que assola a vida dos brasileiros. Vamos debater o preço da cesta básica, o preço da gasolina, do combustível, que para alguém que pega uma rabeta no coração da Amazônia, já não pode colocar na sua rabeta para ir de um igarapé de um rio para outro. Nós vamos debater porque nas ruas de São Paulo, nas ruas de Macapá, nas ruas de Recife, tem milhões pedindo comida na rua e tem outros tantos morrendo na pobreza. Nós vamos debater o sofrimento do povo brasileiro, porque foi para isso que nós surgimos enquanto partido político. Foi por isso que muitos de nós viemos do Partido dos Trabalhadores a partir de tua inspiração e de tua fundação, Lula. Foi por isso que construímos o PSOL. Maravilha. Vamos falar a verdade? O Brasil, ele está vivenciando uma situação econômica como esta, de inflação, alta dos preços, dos alimentos e dos combustíveis, graças à política do Fica em Casa, que a economia a gente vê depois. Randolph Rodrigues, Lula, vocês foram um tipo de político que defenderam a política do Fica em Casa. Vocês defenderam o crescimento do desemprego através desse tipo de política. Vocês fizeram uma CPI do circo que preocupou-se muito mais em construir narrativas contra o presidente Bolsonaro, classificando como genocida e negacionista, ao invés de estarem buscando formas de recuperar economicamente a nossa nação. Mas ainda bem que o Brasil não depende de pessoas como vocês. Até porque, conforme você está vendo na sua tela, os índices econômicos do nosso país vêm crescendo mês a mês. Inclusive, a economia brasileira está crescendo muito mais que grandes países desenvolvidos. A economia brasileira hoje está muito melhor do que a economia norte-americana. Uma economia lá dos Estados Unidos que registra a falta de alimentos, registra a falta até de papel higiênico. Uma economia que fez com que o preço dos combustíveis disparasse, aumentando mais de 100%. Mas é claro, a culpa sempre é de Bolsonaro. Talvez até pela alta do preço do combustível lá nos Estados Unidos ou pela alta do preço do gás na Europa, né? O senhor Randolph Rodrigues em nenhum momento se preocupou com a vida do povo brasileiro a partir do momento que não procurou desvendar os escândalos de corrupção que desviaram dinheiro da saúde, que fizeram muita falta para socorrer a vida de centenas de milhares e até milhões de brasileiros à espera de atendimento médico em meio a uma pandemia. O senhor, quando teve a oportunidade de questionar o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel,
Se calou, perguntou apenas se queria uma água ou se ele estava confortável com a temperatura do ar-condicionado. Quando Wilson Witzel se levantou após questionamentos do senador Flávio Bolsonaro sobre o superfaturamento na construção de hospitais de campanha com dinheiro do governo federal, o senhor Randolfo Rodrigues deixou com que Wilson Witzel se levantasse e fosse embora e nenhum esclarecimento fosse dado. O senhor, em nenhum momento, como vice-presidente desta comissão, levantou a voz da mesma forma que o senhor aqui fez neste evento ao lado do bandido do Lula, quando se deparou com a oportunidade de questionar prefeitos que roubaram a população brasileira, quando o senhor também ficou calado, quando o consórcio Nordeste foi descoberto numa compra de 300 respiradores ao preço, vejam só, de quase 50 milhões de reais que jamais apareceram, que sumiram. O senhor não questionou um prefeito de uma cidade do interior do estado de São Paulo pelo fato de ter recebido respiradores e nunca ter distribuído eles. O senhor se calou em meio aos mandos e desmandos de governadores e prefeitos que, de maneira autoritária, colocaram as pessoas em casa e mandaram prender pessoas que simplesmente caminhavam numa praça, que nadavam no mar. Mas não. O senhor, o Lula, tentam se colocar como defensores da liberdade de expressão, da democracia, do direito de ir e vir. Vocês fazem parte de tudo que há de pior na política brasileira. Você, Randolfo Rodrigues, faz parte daquela classe de políticos que quebrou a perna do povo em meio a esta pandemia e agora está oferecendo muletas, como se fosse o bastião da moralidade, o salvador da pátria. Mas aqui comigo, Felipe Lintz, toda essa farsa está sendo desmascarada. Por isso que eu peço para que você curta, comente e compartilhe este conteúdo. Meu nome é Felipe Lintz, sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.